palavra, deixa a curiosidade de lado. Só pode dar uma familiares, amigos, muito boa tarde, final de dia. Sejam muito bem-vindos e sintam-se muito acolhidos para esse momento tão especial na vida do Rodrigo e na vida da Camila. Independente do seu credo, eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e convidar o autor da vida para estar presente nessa celebração. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Exaltamos o teu nome, porque o teu nome é sobre todo nome. Te convidamos e invocamos que a tua presença esteja durante esse ato, durante essa celebração, e que o teu nome seja louvado e engrandecido por tudo que vai ser feito nesse momento. Espírito Santo, a tua presença é real e verdadeira. Obrigado, Jesus, porque nós estamos reunidos aqui com um propósito de abençoar um casal. Te faz presente, Jesus, nessa cerimônia, em teu nome nós oramos, já agradecendo por tudo que tu vai fazer. Amém. Podem tomar seu assento. Eu confesso que eu já fiz inúmeros casamentos. Eu relutei muito, vocês sabem.
de estar aqui com você se ministrando esse. A emoção vem porque tu é minha única irmã. E eu vou poder abençoar a vida de vocês. Desse lado agora, a partir desse momento, o lado irmão sai de cena. E o lado pastor entra aqui para trazer uma palavra do céu para vocês. Algo que Deus plantou em meu coração e eu quero compartilhar, que está pegando fogo lá, ardendo aqui, desde o momento que vocês me convidaram. E eu vou tentar ser o mais preciso possível. É uma honra estar no meio de vocês, num dia tão especial, numa data tão especial, num lugar tão lindo, tão especial, celebrando um momento tão especial como esse, mas sabendo que o especial dos especiais, que é o nosso Senhor Jesus, está aqui presente. E o que ele colocou no meu coração é um texto muito simples, muito conhecido, Rodrigo e Camila. João capítulo 2, que fala quando Jesus estava nas bodas de Cana da Galileia. A palavra de Deus nos fala que no terceiro dia houve um casamento em Cana da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E acabou o vinho. E a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Em cada pote cabia entre 8 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa, e eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, e perguntou: de onde que vocês tiraram? Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, estão fartos, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim sua glória. Os seus discípulos creram nele. Rodrigo, Camila, o texto que nós lemos fala do primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre da manifestação dele entre nós. O seu ministério foi rápido, 3 anos e meio. Em 3 anos e meio ele fez tantas coisas, mas ele escolheu esse momento para fazer um milagre. E diz o texto que nós acabamos lendo que ao longo da festa, de um casamento, acabou o vinho. E o vinho, na simbologia da Bíblia, significa alegria. Ou seja, no meio de toda aquela celebração, no meio de toda a festa, de um lugar especial, do momento ímpar que vocês pensaram, que aquele casal se preparou para fazer, acabou o vinho, acabou a alegria. Mas não só a alegria, porque naquela época, faltar vinho era uma vergonha muito grande para o casal. Faltar vinho não era uma vergonha só para o casal, mas também para os pais dos noivos. Então aquele momento era um momento de vergonha, que aquele casal que estava sendo celebrado, seu matrimônio estava passando. Só que interessante, a pergunta que a gente tem que fazer para o texto é: por que Jesus escolheu fazer o seu primeiro milagre num casamento onde ele havia sido convidado? E principalmente num lugar que havia falta de alguma coisa. Pois bem, João ele atesta para nós que esse foi o primeiro milagre de Jesus. E nós temos que entender, Rodrigo e Camila, que no mundo espiritual, no mundo bíblico, no mundo de Deus, os primeiros atos, eles são muito importantes. Este ato único que vocês estão fazendo aqui, ele é extremamente importante. No mundo espiritual, no mundo bíblico. Porque vocês não estão frente a qualquer homem, vocês estão frente a um sacerdote, que ordena a bênção sobre a vida de vocês. E perante Deus, no mundo espiritual, esse ato tem um peso muito grande, que talvez muitos desprezam nos dias de hoje. Naquele tempo, faltou vinho,
faltou alegria, mas não faltou a presença de Jesus. E Jesus escolheu aquele momento para fazer o seu primeiro milagre. Entenda, rasgado, a primícia é muito importante. A primícia de Deus, que Deus entregou para os homens, foi um casamento. Jesus podia ter feito milhares de milagres, outros. Ele podia ter curado um cego de nascença, feito um coxo andar. Jesus poderia ter ressuscitado, como primeiramente o seu milagre, Lázaro, que estava morto há 4 dias. Jesus podia muito bem curar aquela mulher que há 12 anos estava sofrendo com fluxo de sangue, mas não, ele escolheu fazer o seu primeiro milagre num casamento. As primícias do ministério de Jesus foram feitas neste casamento, em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Vocês acham que essa data de 7 de junho foi algo casual, um calendário humano que vocês escolheram? Eu digo que não. Porque nada acontece primeiro na terra senão antes ter sido gerado no ambiente espiritual. Esta semana nós estamos celebrando Shavuot, Pentecoste, a festa das primícias. E eu venho aqui celebrar a festa das primícias com vocês, dizendo que o casamento de vocês é a primícia de Deus aos homens, e aquilo que Deus vai unir daqui a pouco, não tem homem que vai separar, porque foi gerado no céu. Vocês estão entendendo a construção do que Deus está fazendo? Na agenda de vocês era apenas um dia 7, que é o 7 de Deus, que é o 7 das 7 portas, de tantas outras conotações bíblicas que eu podia ministrar aqui, mas eu quero trazer nesse momento latente a você. Porque toda vez na festa de primícias de Pentecostes que nós estamos celebrando essa semana, se abre um portal no mundo espiritual. Nessa semana se abriu um portal. Olha que fantástico que vocês estão celebrando isso nesse dia. Entenda. O Pai, ele deu Jesus e disse para ele: faz o primeiro milagre no momento de uma festa, de um casamento, onde a vergonha estava batendo na porta. O próprio João, esse mesmo apóstolo que relata esse texto lindo e conhecido de nós, ele fala no capítulo 1 que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, convenhamos que Jesus estava no princípio, lá em Gênesis. E se ele estava no princípio, vem comigo e viaja, Rodrigo e Camila. Me permitam pregar para eles, porque a festa é deles. Viaja comigo. Jesus estava presente quando Deus disse: haja luz, e houve luz, ele estava lá. Jesus estava presente quando Deus disse que a terra dê vegetais, ele estava lá. Jesus estava presente quando Deus criou o homem e a mulher, ele estava lá. E Jesus também estava presente, Rodrigo e Camila, quando ele viu Eva comendo do fruto, dando para Adão, eles pecando e sendo expulsos do paraíso. O lugar de delícias, Jesus estava lá. E congela a cena e vem comigo. Qual é a última imagem que Jesus tem do Éden? Um casal saindo pela porta daqueles quais eles entraram um dia, num lugar de delícias, um lugar de maravilhas, um lugar de deleites. Esse casal hoje ele está saindo triste, cabisbaixo e com vergonha. Na festa de Caná da Galileia era vergonha faltar vinho. E agora lá no princípio, em Gênesis, eles veem, Jesus está vendo um casal saindo triste, cabisbaixo, envergonhado. E essa é a última visão que Jesus tem do Éden. A última cena que ele viu é essa. Um casal cabisbaixo, sendo expulso de um lugar de delícias, de um lugar de deleites. Jesus podia, como eu falei, ter começado seu ministério fazendo qualquer outro milagre. Então a pergunta para nós, para o texto, é: por que Jesus escolheu
iniciar num casamento. Porque ele só pode começar onde terminou. A última cena que ele viu foi um casal envergonhado. E agora, para tirar a vergonha desse casal, ele entra em cena e inicia o seu ministério dizendo: a vergonha bateu na porta, mas ela não vai entrar mais aqui a partir do dia de hoje. Meu Deus do céu! Talvez em algum momento da história de vocês quiseram envergonhar vocês, dizendo palavras malditas, dizendo não vai acontecer, não vai ter, não vai ir. Mas Deus entra nesse dia dizendo: quem foi que disse? Porque a última palavra é minha, e se eu falo, o homem se cala. A palavra que está sendo liberada sobre a vida de vocês, Rodrigo e Camila, essa tarde, não vem da horizontal, não, desculpa, vem da vertical, vem do trono da graça de Deus, e a palavra sobre a vida de vocês é essa: aquilo que foi gerado para ser vergonha para vocês, se por um caminho veio, por 7 vai ter que bater em retirada, porque Deus entra no final dessa tarde aqui gerando: eu trago tudo que era para ser vergonha, tudo que era para ser infelicidade. Eu quebro essas palavras e torno em graça na vida de vocês. Eu trago em abundância na vida de vocês. Eu trago em felicidade na vida de vocês. Aleluia! A ordem que Jesus dá nessa tarde é que a vergonha, ela que vai ser envergonhada. O casamento de vocês não vai ser envergonhado. A vida sentimental, eu quero declarar, não vai ser envergonhada. A vida financeira de vocês não vai ser envergonhada. A vida emocional de vocês não vai ser envergonhada, porque o Senhor está aprovando isso que nós estamos fazendo aqui à tarde. Ele transforma água em vinho, porque não há o que ele não possa transformar. Talvez algum dos seus convidados aqui chegou com um casamento abalado, mas essa palavra também é para eles, que sabem que Jesus pode transformar água em vinho. Aonde que não há alegria, Jesus pode trazer a alegria de volta. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, ele não muda. É essa certeza de fé que nós temos nesse Jesus que faz. Se não há, ele cria. Se não haver em algum momento na vida de vocês, pede porque ele faz e ele cria. Se em algum momento na caminhada de vocês, Camila, Rodrigo, não tiver bom, pede: Jesus, transforma. Porque o vinho aqui, o melhor, ficou por último. Talvez eles dizem: já vivi o melhor. Mas Deus entra nessa tarde dizendo: meu Deus, eu sinto graça. Ele diz: o melhor ainda está para vir. Vocês vão desfrutar do melhor, vocês vão sentir o melhor. Esse conhecer um ao outro, esse êxtase do casamento, que hoje talvez o mundo denigre, vocês vão começar a viver o melhor. E isso declaro sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. Porque nessa festa de casamento de Caná da Galileia, Jesus era apenas um convidado. Um convidado, assim como qualquer um. Mas o casamento de vocês, desde o princípio, desde o planejamento que vocês fizeram inicialmente, ele não é um convidado. Ele é o convidado de honra. E quando você dá honra a quem merece honra, o texto fala que vem dupla honra sobre a vida de vocês. Como vocês convidaram ele, e ele é o convidado de honra, tenha certeza que ele vai se fazer presente ao longo de toda a caminhada de vocês. E é isso que eu quero declarar, que ele continue sendo o convidado de honra para vocês, no matrimônio de vocês, a partir do momento de hoje, na vida sentimental, na vida emocional, na vida material, na vida espiritual, que ele sempre seja o convidado de honra. Nesse novo ciclo que está se iniciando hoje na vida de vocês, nesse final de tarde, nesse crepúsculo, que era o horário que Deus visitava Adão e Eva naquele lugar, lá no jardim. Ele visita vocês essa tarde, e eu quero declarar que vocês irão correr e não vão se cansar.
irão caminhar e não irão se fadigar, vocês irão desfrutar do descanso que só o Senhor pode dar, porque a palavra que Ele fala, Ele diz que aos seus amados, Ele dá, enquanto vocês dormem. Não precisa correr atrás do vento, porque o Senhor vai dar para vocês, conforme o texto que vocês falaram de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que os olhos de vocês não viram, aquilo que os ouvidos de vocês ainda não ouviram, aquilo que não subiu ainda no entendimento de vocês, é aquilo que Deus tem preparado para vocês, em nome de Jesus. Vocês irão voar mais alto do que vocês possam imaginar, vocês irão enxergar o que Deus tem para dar, a quem abençoar, a quem ministrar, aonde ir, o que fazer. Vocês serão benditos, a boca de vocês proclamará palavras de bênção e não maldição, vocês serão abençoados aonde estiverem, irão ver a bondade de Deus gerando frutos em você, se vocês permanecerem fiéis. A palavra de Deus de Isaías 41, 20 vai se cumprir exatamente na vida de vocês. Pega essa, para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos considerem e juntamente entendam que quem fez isso aqui não foi homem algum, foi o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Para encerrar, e eu me comportei bem até agora, eu quero declarar as bênçãos de Deuteronômio 28, de 1 a 14 sobre a vida de vocês. E eu vou ler, eu faço questão de ler, porque vocês recebam isso. Todas essas bênçãos virão sobre ti, sobre vocês, Camila e Rodrigo, e alcançarão vocês quando vocês ouvirem a voz do Senhor. Bendito vocês serão na cidade, bendito serão os negócios de vocês, aonde quer que vocês estiverem, na cidade ou no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, Camila, tu vai gerar em nome de Jesus, e vai ser bênção na vida de vocês, vai ser bênção para a sociedade, vai ser bênção para a igreja, vai ser bênção. Bendito será o fruto da tua terra, Rodrigo, o fruto dos teus animais, da tua colheita. Bendito será a tua vida, o teu cesto, a tua amassadeira, tudo que tu fizer, aonde tu colocar a mão, será bendito, diz o Senhor. Bendito vai ser vocês, meus queridos, quando vocês entrarem, e bendito também vai ser vocês ao saírem. O Senhor entregará, olha que coisa, o Senhor vai entregar feridos diante de ti, não mortos, feridos diante de vocês, os inimigos de vocês, para que se levantem contra ti, mas por um caminho eles vêm, mas por 7 eles vão ter que bater em retirada, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor mandará uma bênção, meu Deus, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, na tua despensa, e em tudo que vocês colocarem as suas mãos, e te abençoará na terra que o Senhor há de dar o teu Deus. O Senhor te confirmará como povo santo, como que tem jurado aos seus pais, e todos os povos, os amigos, os sócios, os familiares, todos verão e invocarão sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de vocês, e o Senhor te dará com abundância de bens. O Senhor te dará abundância de bens, e do fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou dar aos pais de vocês. O Senhor abrirá o bom tesouro do céu, meu Deus, para dar chuva na terra de vocês no tempo certo, para abençoar toda a obra da mão de vocês, todo o trabalho, aonde vocês colocarem as mãos, o Senhor vai abençoar. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Se entrarás só estarás em cima e não por debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje lhe fala. Não desviarás, para ti, sacerdote, não te desviarás de todas essas palavras que hoje o Senhor te ordena, nem para a direita, nem para a esquerda, e nunca ande com idolatria. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que Ele realmente faça tudo isso que está queimando no meu coração,
venha se cumprir todas essas palavras, porque a palavra tem poder. E eu creio que Deus está desatando coisas maravilhosas sobre a vida de vocês nesse dia de primícias. Recebam em nome de Jesus. Amém? Agora, eu falei bastante. E talvez é o costume da família, né? Mas eu quero saber o que vocês falaram um para o outro, né? Então, eu queria escutar os votos de vocês, né? Então, eu convido aí os votos para entrarem e trazerem. Grande é a tua fidelidade. Meu amor. É difícil de ler com os olhos lacrimejando. Por toda a minha vida, eu sonhei e eu esperei por este momento. Estar no altar, vestida de noiva, de véu e grinalda, num lindo jardim. No final da tarde, diante de Deus, diante dos meus familiares, diante de amigos, diante do homem que Deus preparou para mim. Aquele cliente amigo que vivia lá no banco, chegava sempre com um sorriso no rosto, contagiando o ambiente com toda aquela alegria. Sentava sempre para tomar um cafezinho, jogar a conversa fora. Foi aos poucos me cativando, conquistando um lugarzinho especial no meu coração. Aquele amigo foi se tornando mais presente, sempre junto. Fomos criando uma cumplicidade única, dividindo conquistas, desafios, desabafos. Foram mais ou menos 10 anos, foram mais de 10 anos, desde que a gente se conheceu até o momento em que a gente decidiu viver uma vida juntos, uma história juntos. E eu posso dizer que década mais difícil de passar essa aí. Não foi fácil. Foram momentos de esperança, mas muitos momentos de desilusão, de tristeza. Muita oração, fé e confiança em Deus, que é só Deus a causa. Mas foram anos imprescindíveis para que Deus pudesse transformar as nossas vidas, nos moldar no caráter de Cristo, tanto a ti quanto a mim, para que assim juntos, como um cordão de 3 dobras com Deus, a gente possa viver o que Ele tem preparado para nós. Um futuro certo, cheio de esperança, muito amor e muita paz. Hoje, eu posso afirmar, com plena convicção, que estamos juntos, unidos nessa jornada, para viver o propósito de Deus na nossa vida. Você é o homem que eu sempre sonhei e que Deus preparou para mim. É lindo, é charmoso, é elegante, cheiroso, sim, cheiroso, perfumado, é sociável, alegre, contagia sempre com esse sorriso, extrovertido, sanguíneo, e ao mesmo tempo é tão carinhoso, tão cuidadoso, tão dedicado, tão amoroso, sempre se preocupando comigo. Eu te amo tanto que eu nem sei dizer. Eu só sei que eu quero passar o resto da minha vida contigo. Construir a nossa família. Seguir sempre juntos os caminhos do Senhor, nosso Deus. Te amo para sempre. Vamos lá. Eu
começo da seguinte forma: Senhor Deus, hoje eu te entrego o meu casamento em tuas mãos. Confio ao Senhor a minha vida, a minha esposa, os nossos corações. Tu és simplesmente a pessoa mais doce, justa, correta e honesta, meu Deus. Nunca vou esquecer do primeiro dia que eu te vi pela primeira vez. Essas bolitas azul. Mulher elegante, educada, inteligente, linda, bela. Contigo eu aprendi a ser um homem. Estou aprendendo ainda. Tu me mostrou o caminho, me ensinou sobre Deus, inovou as minhas ideias e fez com que eu quisesse e apreciasse estar aqui hoje contigo. Eu te admiro, eu confio em você, eu aprendo contigo todos os dias. Teremos sim nossos momentos difíceis ao longo da nossa jornada, mas eu prometo te honrar para todo sempre. Seremos uma dupla de sucesso com as bênçãos de Deus. Hoje eu me considero um homem rico, milionário, por ter encontrado uma mulher de valor ao meio dessa geração corrompida que temos hoje. Tu me conheceu na minha pior versão e mesmo assim optou por ficar. Não desistiu de mim. Então, a partir de hoje, eu não preciso mais te dar tchau aos domingos. Eu posso gritar do banheiro: amor, traz a toalha. Por favor. Tomaremos café juntos e iremos dividir nossas vidas. Eu amo essa ideia. Eu amo isso. Jamais, em hipótese alguma, a gente vai dormir brigado ou separado. Nunca. Obrigado, meu amor, por não desistir de mim, por não desistir de nós. Graças a você, hoje eu sou um homem muito feliz. Te amo. Meio metro. Coisa linda, uau. Como Deus é lindo, né? Eu convido as alianças para entrar agora. Aí, tá bom. Pega a reação do casal, que eu tô primeira nele. Hã? Pega a reação do casal, que eu tô primeira nele. Isso. Volto neles lá ou não? Peraí, segura. Tá longe ainda. Tá. Deu, vira reto, tá. Vou subir. Fica por aqui. Pegar.
sem início e sem fim, um metal precioso, o mais precioso, símbolo de divindade, aliança que não tem fim. Hoje vocês e eu celebro essa aliança, mas no coração de vocês tem cravado uma aliança que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E essa aliança não foi feita com um metal da terra. Essa aliança foi com sangue. E essa aliança não se quebra. E com toda a reverência, eu convido o pastor de vocês, pastor Daniel, para ele abençoar as alianças. Solicito que os presentes se coloquem em pé. Curvamos nossa cabeça para celebrar esse ato. Pai eterno, Pai das luzes, onde não há sombra alguma de variação, Tu és o Deus perfeito, Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Através desse momento da aliança, Senhor, santifica elas, que elas sirvam de bênção, poder e graça na vida deles, tanto do Rodrigo como da Camila, Senhor. Que Teu milagre de união estabeleça, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa essas alianças, que eles, ao olharem no futuro, se lembrem desses votos que fizeram, para honrar, para bendizer o Teu nome. Espírito Santo, dirige a vida deles, em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Eu, Camila, te recebo, Rodrigo, como meu esposo e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até Jesus voltar. Amém. Eu, Rodrigo, te recebo, Camila, como minha esposa. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até o dia em que Jesus voltar. O que Deus uniu, o homem não separa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro vocês, marido e mulher. Deus abençoe vocês. Deixa eu só fazer uma foto rapidinho. Vira devagarinho e dá um beijo na testa dela. Aí, fechou. Vem pra cá. Faz luz daí pra massa e os convidados pra gente comer mais. Faz que a esquentadinha, essa aí cada vez lá no canto. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. bem borrado. Josué, como é que tu quer? Os pais, os amigos.
Aqui, ó. Olha o sorriso. Ah, faltou só coisa. A esposa todo mundo aqui. Olha o sorrisinho. Quem que falta? Minha irmã. Aí, ó, aqui, ó, pra essa câmera aqui, ó. Aí, ó, aqui, ó, pra essa câmera aqui, ó, o sorrisinho. Vai rolar. Peraí, vou pedir pra ele fazer. Aqui. Mais de lado, mais aqui, ó. Não, vai, sai. Aí. Rodrigo, Camila, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Sejam felizes, em nome de Jesus. Pra casa a gente vai agora.